Óbvio que a gente vai fazer a relação de Polkadot com Ethereum, tá? Só o fato da gente estar constantemente comparando Polkadot com Ethereum já mostra que Polkadot é um player que está jogando na primeira divisão, digamos assim. A gente pode gostar, a gente pode não gostar, você pode achar que o market cap é maior ou menor, mas em termos de qualidade tecnológica, de proposta, de relevância no mercado cripto, Polkadot é um dos jogadores da primeira liga, né? E tem condições de conquistar o seu espaço. Quando eu olho para Polkadot, para Ethereum, cara, eu volto para mim no fundamento mais básico de todos, que é o seguinte: qual que é a mentalidade dessas redes? Tá? Vai ficar claro nos próximos anos, isso para mim é certeza, tá? Vai ficar claro nos próximos anos que a gente tem que parar de olhar para essas redes como fintechs, ok? Como projetos de tecnologia. E a gente tem que passar para olhar a essas redes como se fossem nações digitais, ok? Coletivos digitais. Lugares onde você participando da rede, você é como se fosse um cidadão daquela sociedade. Ela tem uma política monetária própria, ela tem uma estrutura de governança própria, que pode ser mais ou menos estruturada, e as pessoas que estão ali desenvolvem uma economia própria. Quando você olha por esse lado, qual que é a principal diferença entre Ethereum e Polkadot? Eu não vou nem entrar no mérito tecnológico, não acho que é tecnologicamente superior ou inferior, não é isso. A questão fundamental é: Polkadot é uma rede que entende que a governança tem papel fundamental na estruturação do protocolo. Então, a rede Polkadot, o protocolo Polkadot, a maneira como a Polkadot funciona, ela oferece um mecanismo de governança para a sua comunidade. Toda a ideia do sistema de votação, daquelas câmaras que eles montam, o mecanismo em que uma galera pode votar e sobrescrever a decisão de outra, as instâncias superiores, parece muito com um regime político, ok? Com uma estrutura política. Quando você vai para redes como Ethereum e Bitcoin, você não encontra esse grau de estruturação. Você vai encontrar uma coisa mais ou menos orgânica, ou mais ou menos caótica, né? E aí vão ser diferentes. Lá no Bitcoin tem os core devs, tem a guerra de influência com as corretoras e com as mineradoras. Na Ethereum você vai ter a Ethereum Foundation, vai ter as calls abertas de programadores. Mas fundamentalmente, cara, Polkadot, se você pensa na Polkadot como um estado, como um país, ela quer oferecer no protocolo as soluções para o mundo cripto. Então, na Ethereum, por exemplo, os roll-ups surgiram de forma espontânea. Né? Foi lá, o Vitalik soltou uma ideia da Plasma Chain em 2016, puxou, mas não é a Ethereum Foundation que fala: olha, roll-ups são desse jeito. O e depois mudaram a ideia da fundação, inclusive, né? Mas tudo bem, é só para dizer assim, que é orgânico. Você vai na Polkadot, a Polkadot vai te falar o seguinte: olha, uma parachain é assim. Ela escala assim. Essa é a regra, esse é o protocolo, esse é o rolê. Nós estamos dizendo para vocês como deve ser feito porque nós achamos que é o melhor jeito. E na Ethereum não. Na Ethereum cara, o computador tá aqui, programa o que você quiser. E essa é a diferença fundamental. Coisas que vão acontecer, por exemplo, na Polkadot 2.0. Uma delas que é muito interessante são os acordes, que é a ideia de você juntar parachains que trabalham no mesmo segmento de mercado e criar uma camada unificadora de acesso. Então, quer fazer um swap, vai ter uma camada genérica de swap e várias parachains que podem atender ao mesmo pedido. E se uma parachain estiver fora, a outra atende. O que acontece? O ecossistema está convergindo e falando o seguinte: todos vocês, parachains que fazem DeFi, vamos montar um padrão para todo o nosso DeFi? Ou seja, vamos dizer como as coisas têm que ser feitas? É quase como uma visão keynesiana, né, uma visão de um governo intervencionista, não no mau sentido, mas um governo que fala: nós escalamos desse jeito, nós funcionamos desse jeito, é o melhor jeito. É o Inmetro, né, do governo. É um Inmetro, é um ISO, sacou? É um padrão. E na Ethereum não, cara. Olha, sei lá, meu irmão, programa o que tu quiser. Aí você pode falar: beleza, eu gosto mais da Ethereum porque a Ethereum é mais libertária. E eu posso oferecer um contraponto. A Ethereum fez um programa de staking primitivo. Não tem delegação nativa, ok? Cada nó tem que ter 32 Ethereum, você não pode fazer um nó com mais disso. E aí, beleza. Em nível de protocolo, para Ethereum, tranquilo. Só que por cima vem o Malido, que vai na frente e abocanha mais de 1/3 do mercado de staking. E agora a galera tá se perguntando: poxa, isso é estranho, né? Não, a Ethereum Foundation tá recomendando o Vampire Attack. A gente tá falando hoje cedo sobre isso para tirar essa dominância da Lido. Ou então, por exemplo, quando
só um exemplo para corroborar também, quando a MakerDAO ela trouxe a ideia de criar uma chain própria como fork da Solana, e o Vitalik ele teve que aconselhar qual deveria ser a postura dos concorrentes da MakerDAO, que muitos ainda não lançaram stablecoins, por exemplo, mas são protocolos de lending. Ele aconselhou que o colateral que eles deveriam aceitar deveria ser derivativos de Ether, de preferência que não fossem os da Lido, para poder justamente minar esse efeito rede ali. Então você entende? E onde é que isso ocorre? Isso ocorre off-chain. Tudo isso é off-chain. Tudo isso está fora do sistema de confiança. É um jogo de influências. Como você faz, em teoria, um livre mercado, o cara que é mais eficiente, ele vai entrar na frente. E se você olhar para o lado e der mole, o cara domina tudo. Por quê? Porque está liberado. Porque o protocolo não fecha. Então você pode olhar para uma Polkadot e falar, bom, pelo menos na Polkadot os caras estão querendo organizar o rolê. Agora, a pergunta é a seguinte, daqui para frente, e para o futuro que nos espera, ok? Que isso é sério. A gente vai entrar num futuro, nas próximas décadas, de colapso social, colapso econômico. O mundo tradicional está rachando. A gente vai ter várias quebras de vários lugares diferentes e a gente vai ter que achar novas maneiras de fazer as coisas. Então, cara, o que a gente está discutindo aqui, para mim, não é se Ethereum vai valer mais ou menos que Polkadot, ou se o time da Ethereum tem programadores melhores ou piores que o da Polkadot, ou se hoje a atividade da Polkadot é ou não é significante. Para mim, tudo isso é irrelevante. O que importa é, para o futuro, onde nós queremos construir um sistema alternativo em cima do que a gente chama de Web3, qual dessas duas mentalidades faz mais sentido? Sacou? Essa é a pergunta, cara. Porque se o modelo da Polkadot fizer mais sentido, naturalmente a Ethereum vai fracassar. E vice-versa, ok? Eu não sei qual que é o modelo que vai prevalecer, eu vou ser bem sincero. Eu não faço ideia, mas eu enxergo que é essa diferença entre os dois que vai dizer quem vai ter sucesso no futuro. Então eu concordaria com o Razin, que vale a pena ter lá, vale a pena estar alocado. Por que não? Você só dosa o seu grau de exposição, sacou?